a todas as pessoas presentes. Gratidão por estar aqui depois de 4 anos desde o primeiro encontro, com uma pandemia no meio, e todas as saudações e as orações para a rápida e plena recuperação do Papa Francisco. Peço licença para trazer alguns pontos relativos à Amazônia brasileira, naquilo em que dialogam com o cerne do presente painel, com colonialismo e neocolonialismo, com a necessária superação desses pela descolonização. Importante iniciar a minha fala registrando o elevado nível de desigualdade em todos os seus matizes que se faz presente na sociedade brasileira, sobressaindo a Amazônia nesse contexto como uma região que congrega cidade com os piores índices de desenvolvimento humano, consoante indicadores do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, e até como causa disso, os locais de menor permeabilidade de políticas públicas, as quais formalmente instituídas para incidência em todo o território nacional no Brasil. Ouso afirmar que o Brasil não se ressente de aparato normativo para enfrentar passadas e presentes condutas atentatórias ao ecossistema socioambiental amazônico. O problema central, a meu sentir, reside na enorme dificuldade de se passar do dever ser ao ser materialmente igualitário e emancipatório que garanta aos povos e comunidades tradicionais a efetividade dos direitos fundamentais de que são titulares. No âmbito do dever ser, a Constituição Federal, promulgada em 1988, instante que o Estado brasileiro retomou o caminho da democracia, estabelece como os objetivos estatais norteadores a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a erradicação da pobreza e da marginalização, a redução das desigualdades sociais e regionais, a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outra forma de discriminação. Outro sim, não são poucas as regras protetivas de cunho socioambiental vigente no Brasil. Por seu turno, o Conselho Nacional de Justiça, órgão que estabelece as diretrizes estratégicas a serem seguidas pelo Poder Judiciário brasileiro, vem editando diversas medidas para viabilizar a aplicação das normas internalizadas no Brasil, inclusive constitucionalmente, e que reconhece aos povos originários, reconhece aos povos originários sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Nesse diapasão, exemplifico a resolução do Conselho Nacional de Justiça número 287 de 2019, a qual apenas compila normas domésticas internacionais seguidas pelo Brasil acerca do tratamento das pessoas indígenas acusadas, réis, condenadas ou privadas de liberdade e dá diretrizes para assegurar os direitos dessa população no âmbito criminal do Poder Judiciário. Vale enunciar o disposto o enunciado no artigo 7º dessa resolução, que diz que a responsabilização de pessoas indígenas deverá considerar os mecanismos próprios da comunidade indígena que pertence à pessoa acusada mediante consulta prévia, a consulta livre, prévia e informada prevista na Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho. E, para além do aspecto criminal, em 2022, o mesmo Conselho Nacional de Justiça lançou um normativo que consubstancia diretrizes e procedimentos para efetivar a garantia do direito ao acesso ao judiciário de pessoas e povos indígenas. É a Resolução 454 de 2022, que já referenciada por julgado da Suprema Corte do Brasil, bem esteada nos seguintes princípios: autentificação dos povos, diálogo interétnico e intercultural, territorialidade indígena, reconhecimento da organização social e das formas próprias de cada povo indígena para a resolução de conflitos, vedação da aplicação do regime tutelar e autodeterminação dos povos indígenas, especialmente dos povos em isolamento voluntário. Nesse ponto, seguindo o esforço de dar adequado tratamento às demandas socioambientais, também a diretriz a ser cumprida por magistrados e magistradas brasileiras no que se refere especificamente à política judiciária para o meio ambiente, que é a Resolução 433 de 2021, cujo foco maior é garantir direitos intergeracionais ao meio ambiente, vindo repisar a imperiosidade da autodeterminação dos povos indígenas, comunidades tradicionais e extrativistas e garantia ao respectivo direito à consulta prévia, livre e informada nos moldes da Convenção 69 da OIT. Entretanto, forçoso reconhecer que o arcabouço normativo e as medidas adotadas pelo Conselho Nacional de Justiça são insuficientes para garantir efetiva proteção à Amazônia brasileira, quer na perspectiva de sua cobertura vegetal, ressaltando que as atividades econômicas predatórias referenciadas à Gana também estão presentes no território amazônico, quer no viés do povo da floresta, que precisa ser alçado a patamar de efetivo titular de direitos,
dotados de especificidades culturais, que precisam ser levadas em consideração no desenho e implementação de todas as políticas públicas a ele dirigidas, no que se inclui as políticas oriundas do Poder Judiciário. Durante séculos, a Amazônia é alvo de exploração colonial de sua riqueza natural, com submissão das populações amazônicas a interesses alienígenas. Agentes estrangeiros, públicos ou privados, exploram seus recursos naturais sem levar em consideração os direitos das populações locais e sem contribuir adequadamente para a economia e o desenvolvimento da região. Desta feita, partindo da extensão continental do Brasil, chego à conclusão de que o essencial à desconstrução da herança ideológica do colonialismo na Amazônia, versões antiga e moderna, reside no fortalecimento do Poder Judiciário, mediante a criação de órgãos judiciais aderentes à realidade amazônica e para os quais o pluralismo jurídico igualitário seja um elemento fundante. Sem uma estrutura judiciária com tal contorno, o pluralismo defendido não ultrapassará as raias da utopia. A falta de autonomia administrativa dos órgãos judiciais e de uma jurisprudência amazônica contribui para que a região continue submetida aos interesses externos que perpetuam forma de exploração e opressão. É preciso construir uma estrutura judicial capaz de garantir direitos das populações locais, proteger a região da exploração predatória e permitir que os saberes e culturas locais sejam valorizados e respeitados. Assim, importantíssimo que aos amazônicos sejam disponibilizados, por exemplo, tribunais trabalhistas na mesma proporção da distribuição dispensada às demais regiões geográficas brasileiras. Um Tribunal Federal Amazônico para processamento e julgamento das grandiosas causas ambientais e sociais, como as decorrentes do trabalho degradante. A região é campeã no Brasil da ocorrência de trabalho análogo à condição de escravo, como as dramáticas questões que envolvem atualmente o povo indígena Yanomami e tantas outras causas dos povos indígenas e demais populações tradicionais ali situadas. Vale dizer, por fim, que a ampliação da presença do Estado juiz na Amazônia é o pressuposto para a efetivação do direito fundamental à proteção judicial, cujo exercício viabiliza a proteção dos demais direitos, e para cujo exercício é elementar a perspectiva do pluralismo jurídico igualitário, ao qual exige conhecimento da realidade e verdadeira empatia com seus contornos para assegurar-lhe concretude. Se vamos nos comprometer a uma atuação verdadeiramente democrática, os interesses das minorias devem ser ponderados nas tomadas de decisão. Muito obrigada.